Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso canal Mulheres Curadas. Estaremos sempre aqui trazendo uma ministração da parte de Deus para o nosso coração. E hoje com um tema muito importante, o tema sobre o poder das vozes. Eu espero que você fique conosco até o final. Não esqueça de dar o seu joinha, de compartilhar, de se inscrever no canal e divulgar para outras pessoas também, para que nós possamos continuar com este trabalho. Você sabe que as vozes têm um grande poder? Eu acredito que sim, mas é um tema que iremos tratar hoje com maior profundidade. Eu te convido a estudar e a ler comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, a partir do verso 7, que nos diz assim: Porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes. Então entendeu Eli que o Senhor chamava ao jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai, deita-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. O tema O Poder das Vozes é impactante porque, de fato, nós somos guiados pelas vozes. Nós aprendemos que nós nos manifestamos e temos as reações mediante aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos, tocamos. Através dos nossos sentidos, nós temos reações corporais e emoções, e mediante isso nós nos movemos, nós nos comportamos, nós sentimos, nós pensamos. Mas a voz tem um grande poder. As vozes, por exemplo, muitas vezes nos guia quando estamos dirigindo o nosso carro, que não podemos tirar ali a atenção, colocamos hoje com a facilidade do GPS, e às vezes, muitas vezes, apenas pela voz daquele aplicativo nós somos guiados e conseguimos chegar ao destino que precisamos, e às vezes até acontece também de errarmos o destino, mas nós somos guiados pelaquela voz. Muitas vezes não somos guiados pelo que vemos, mas pelo que ouvimos. A voz é um veículo de comunicação muito importante. Somos guiados, muitas vezes, sem visão, mas pelaquilo que ouvimos. Quando fecham os nossos olhos e nos guiam, e nós somos guiados pelo tom da voz, quando estamos procurando alguém, e alguém diz apenas pelo som da sua voz, nós vamos guiando, sabendo exatamente o lugar que aquela pessoa está. Então a voz, ela é um meio de comunicação muito forte, muito importante, muito poderoso, e vai trazer em nós alguns tipos de comportamentos. As vozes também têm a capacidade de nos deixar identidades. Quantas pessoas que têm crescido e se comportado têm tomado uma identidade para si, que muitas vezes não é a dela própria, não é a própria identidade que Deus a designou para ela, mas por conta das vozes que ouviu quando criança. Tanto vozes que lhe trouxe mensagens boas como ruins. Existem crianças, meninas, que cresceram a vida toda ouvindo do pai e da mãe que são princesas, que eram meninas lindas, maravilhosas, a princesinha do papai e da mamãe. E crescem com essa identidade de que de fato são princesas. E por serem princesas, estarão sempre à procura de um príncipe, ou seja, à procura de alguém que lhe trate como foi tratada na infância pelo pai e pela mãe. A mesma coisa pode acontecer com aquela criança que cresceu ouvindo palavras negativas, que lhe trouxe uma identidade de que ela não é uma pessoa importante, de que ela não é uma pessoa boa, não é uma pessoa com habilidades, com capacidades. Talvez
crianças que cresceram ouvindo do pai e da mãe palavras que tiravam o seu valor. Você não é boa, você não vai dar em nada, ou você está sempre me dando trabalho. Nossa, mas como você é chata, como você é irritante. São palavras, são vozes que ouvimos quando criança, que com certeza sim trará muito impacto quando estiver na fase adulta. Porque essas vozes trazem identidade. As crianças nesse momento, e até adulto, quantos adultos que, alguma fase da sua vida, por ouvirem tantas vozes de negação, vozes que tirava seu foco, tirava sua autoestima, não conseguem mais acreditar no seu próprio potencial. Então as vozes têm um grande poder. As vozes têm a capacidade de nos guiar, de nos trazer identidade, de nos trazer memórias. Quantas pessoas têm sofrido apenas de ouvir a voz de um chefe que não foi um chefe muito bom, que foi um chefe ali muito opressor, vozes de um abusador, pessoas que crescem ouvindo ainda vozes de pessoas que a maltrataram quando era criança ou ainda mesmo quando adulto, mas que tiveram relacionamento abusivos, que tiveram amizades abusivas, que tiveram que ouvir em algum momento alguma voz que lhe trouxe uma memória marcante. Uma memória ali que algo que tenha lhe trazido dor, que tenha lhe ferido de fato. Vozes do inimigo que fica ali gritando na sua mente e fazendo com que você tenha comportamentos totalmente contrários daquilo que Deus espera para você e daquilo que você precisa agir. As vozes têm poder. As vozes vão nos guiar, vão nos trazer identidade, nos trazem memórias. E eu não sei qual é a voz que você tem ouvido. Se é a voz que você tem ouvido do passado, a voz que fala que você não é bom o suficiente, você não tem capacidade para alcançar alguma coisa, a voz da culpa, as vozes dos pensamentos. Olha, essa voz é muito perigosa, porque nós podemos muitas vezes confundir esta voz, e essa voz pode nos levar a lugares totalmente contrários da palavra de Deus. A palavra de Deus nos instrui que devemos ter sempre pensamentos bons, pensamentos de paz, pensamentos de alegria, pensamentos de fé, pensamentos de esperança. É o pensamento que Deus tem sobre nós. Nós precisamos pensar naquilo que é bom, naquilo que é agradável, que tem virtude, que é louvável. Mas as vozes dos pensamentos muitas vezes nos faz pensar coisas totalmente contrárias daquilo que Deus quer que pensamos. E essas vozes nos guiam. Quantas vezes você deixa de fazer algo importante porque ali na sua voz, a voz no seu pensamento, a voz da culpa, a voz da vergonha está sempre gritando aos seus ouvidos, dizendo que você não é capaz nem mesmo de receber o amor de Deus. Então as vozes, de fato, têm um grande poder, ela pode nos fazer errar, levar para caminhos perigosos. A palavra de Deus diz que ele é o bom pastor e o bom pastor ouve, as suas ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Você precisa, sabe, aprender a ouvir as vozes. Se a voz tem o poder de nos guiar, de nos levar a lugares e nos fazer ter certos comportamentos, então precisamos ouvir a voz que vai nos levar para o caminho certo, que é a voz de Deus. E a voz de Deus, meu Deus, ela é poderosa. A voz de Deus tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Olha, Deus criou o mundo apenas com a sua voz. Ele disse: haja luz e houve. Haja separação entre a terra e o mar e houve separação. Tudo foi criado pelo poder da voz de Deus. Talvez você esteja numa situação em que você precisa ouvir a voz de Deus trazendo existência de uma situação que precisa ser resolvida na sua vida. Clame a Ele. Peça que a voz dele haja na sua vida, no seu coração e que faça trazer a existência daquilo do milagre que você está precisando. A voz de Deus ela é tão poderosa que ela tem o poder de acalmar a tempestade. Quando os discípulos estavam ali com Jesus, Jesus tranquilo, dormindo, descansando no meio da tempestade. Os discípulos estavam apavorados, achando que iriam morrer. Quando Jesus se levanta, após ser acordado por um deles,
pelos seus discípulos, e Jesus apenas com a sua voz disse: cala-te, mar, calma a tempestade. Olha, o poder de Deus, a voz de Deus tem poder maravilhoso. Ele tem o poder de chegar na sua casa e através da voz dele acalmar esse vento, acalmar essa tempestade. Esse problema que você está enfrentando, seja um problema emocional, espiritual, enfim, a voz de Deus alcança todos os lugares e tem poder sobre a natureza, tem poder sobre todas as coisas. A voz de Deus ela é tão forte que pode acalmar essa tempestade que está aí gritando dentro do seu coração, acalmar o seu pensamento. Você só precisa ouvir a voz dele. Sabe por quê? Porque muitas vezes, enquanto estamos ouvindo as vozes dos pensamentos, as vozes do passado, as vozes de um abusador, não conseguiremos ouvir a voz de Deus. E é somente a voz dele que tem o poder de nos acalmar, acalmar esse vento tempestuoso que está aí dentro do teu coração, gritando e sacudindo a sua mente. Olha, sacudindo totalmente as suas emoções. Mas eu te convido a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus ela é tão poderosa que ela ressuscita um amigo. Quando Jesus chega em frente ao túmulo e diz: Lázaro, sai para fora. Talvez você precise ouvir essa voz de Jesus falando para você: ei, sai para fora. Sai desse túmulo, desse lugar fechado, esse lugar de morte. Sai para fora, venha viver, venha ser canal de bênção. Quando Lázaro saiu, ali Jesus, no meio de toda aquela multidão, estava quebrando uma crença que havia de que até o terceiro dia, um morto poderia ressuscitar. Jesus chega no quarto dia para mostrar que Lázaro ressuscitou pelo poder de Deus. Essa voz que você precisa ouvir hoje, a voz de Deus te falando: sai para fora, tira essa pedra, tira a pedra que está impedindo você de enxergar a luz da vida, de enxergar os momentos bons, de enxergar novas oportunidades. Tira essa pedra que está lhe impedindo de ver a face de Deus, a face de Jesus, o seu amigo. Olha, Jesus era amigo de Lázaro e Jesus, como nosso amigo, está aqui, pronto, com a sua voz, dizendo para que nós ressuscitemos e saiamos para fora desse túmulo fechado. A voz de Deus, ela é poderosa, porque ela é ouvida no meio de uma multidão. E eu gosto muito desta passagem, da passagem em que fala do cego de Jericó. Aquele homem não podia enxergar, mas podia ouvir. Talvez você esteja numa situação como aquele cego, em que você olha para todos os lados e nada consegue enxergar, nada faz sentido para você. Você não consegue enxergar Deus nessa situação, você não consegue enxergar nada que possa lhe ajudar, nada que seja favorável para você. Mas aquele cego estava ali ouvindo as vozes. E de repente ele ouve vozes e ele pergunta o que estava acontecendo. As vozes que ele ouviu da multidão lhe disse: Jesus está passando. Olha que voz maravilhosa que ele ouviu naquele momento, que palavras de esperança e de fé. A mesma palavra, a mesma voz que está aqui dizendo para você hoje. Jesus está passando. Você consegue ouvir Jesus passar no meio de uma multidão, mesmo sem você enxergar, mas você consegue ouvir a voz de Deus? Olha, Jesus passou e a multidão disse: Jesus está passando. Existem momentos na nossa vida em que, pela dificuldade que nós temos de não enxergar a Deus, nós precisamos buscar, pelo menos, ouvir. Talvez no momento que você esteja passando, você não consegue ver Deus nessa situação, nem como você vai sair dela. Mas então você começa a buscar, a entender e ouvir a voz de Deus através da sua palavra, através de um devocional, através de uma pregação, através da palavra de Deus, a Bíblia que você abre, e você vai começar a ouvir o que Deus tem para falar com você. E naquele momento, então, ele não perde a oportunidade. Após ouvir a voz de que Jesus passava, ele agora grita e começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia, tenha compaixão de mim. Mas, olha que interessante, a mesma voz que lhe disse que Jesus passava, foram as mesmas vozes que disse para ele se calar. Olha, muitas vezes a gente está ouvindo tantas pessoas falando de Jesus, dando testemunhos, mas ao mesmo tempo são pessoas, são vozes
que dizem para que nós fiquemos quietas, que essa situação não tem mais como ser resolvida, que estaremos perdendo tempo, que olha, já faz tanto tempo que você está sofrendo, é melhor você parar. Não ouça essa voz. Ouça a voz, continue ouvindo a voz de Jesus na sua vida. Ainda que você ouça a voz dizendo para que você pare de orar, que você desista, não ouça essa voz, ouça a voz de Deus. E ele não ouviu essas vozes. Ele se posicionou, se levantou e disse: Jesus, ele continua a clamar. Olha, existem momentos na nossa vida em que nós precisamos clamar para que Jesus ouça a nossa voz. Precisamos gritar bem alto: Jesus, tenha compaixão, declarar a nossa dificuldade e não continuarmos ali com aquela capa que simboliza a vergonha, que simboliza a dificuldade, a deficiência, como aquele cego. Mas precisamos nos levantar, ouvir Jesus passando e se posicionar, se levantar, ainda que digam para nós que temos que ficar quietas. Não, eu ouvi Jesus passando, eu sei que ele passa aqui todos os dias e eu vou aqui clamar. Sabe por quê? Ele precisa ouvir a nossa voz. Muitas vezes achamos que só Deus deve falar conosco, e ele fala, mas nós precisamos ouvir a voz, ele precisa ouvir as nossas vozes também. Aquele cego começa a gritar, e Jesus, ouvindo a voz dele, diz: diga para que ele venha aqui até a mim, traga-o aqui. E naquele momento em que Jesus mandou trazer o cego, Jesus fala de bem pertinho com ele. Ele não via ainda Jesus, mas ouviu Jesus falar: o que queres que eu te faça? E essa mesma voz está falando para você hoje: o que você quer que eu te faça? Mas ele tem ouvido você falar com ele? Ele tem te ouvido você aclamar e orar e buscar por ele? Se você tem orado e deixado Deus ouvir a sua voz, hoje ele está te respondendo: o que queres que eu te faça? Diga a ele o seu problema, eu tenho certeza que ele vai resolver da melhor forma, da melhor maneira possível, melhor que a minha, melhor do que a sua. Nós só precisamos nos posicionar. Quando Eli disse para Samuel voltar para sua cama e responder a Deus, é porque naquele momento, naquela época, Samuel ainda não ouvia a voz de Deus, ele não conhecia a voz de Deus. E Deus tinha um propósito, um plano muito lindo com Samuel. Mas para que aquele propósito fosse realizado, ele precisava primeiro conhecer a voz de Deus. Ele precisava responder. Ele ensinou aquele jovem, aquela criança naquele momento: olha, quando você ouvir essa voz, responda: eis-me aqui. Samuel só respondia a Eli porque era a única voz que ele conhecia. A voz do seu líder, a voz do sacerdote. Que voz você tem respondido? Talvez você esteja sem seguir o seu propósito, talvez você esteja num momento em que você não consegue entender quando é Deus falando, porque a única voz que você tem respondido é a voz do seu líder, do seu pastor, do seu esposo, do seu amigo, mas você ainda não conseguiu identificar a voz do seu Senhor. E eu te convido, passe mais tempo buscando e orando a Deus, e você vai conhecer a voz dele. Olha, o nosso cérebro, ele precisa de repetições para se acostumar, para criar hábitos. E se você não ter esse hábito de falar com Deus todos os dias, de orar, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Então, nesta hora, nesta mensagem, eu te convido, busque a Deus, comece a identificar a voz dele dentro do seu coração, porque não será confundida com seus pensamentos, não será confundida com a sua história do passado, com a voz do abusador, do ofensor. Não, ela será uma voz extremamente reconhecida, porque Jesus estará ali falando com você de pertinho. Se levante neste dia, nesta hora. A voz de Deus, ela cura. A voz de Deus disse para aquela menina, Talita, levanta, levanta. É esta voz que ela ouviu quando estava ali naquela cama, e naquele momento, antes de Jesus chegar na casa de Talita, o seu pai Jairo foi buscar ajuda, e no meio do caminho, Jairo ouviu duas vozes também. Ele ouviu a voz de Jesus dizendo: vamos até a sua casa, e no meio do caminho, ele ouviu outras vozes dizendo: não incomode mais o mestre, sua filha já morreu. Mas ainda assim, ele continuou
ouvindo a voz de Jesus. Jesus disse, vamos continuar seguindo. Não ouça as vozes daqueles que estão... Você está no processo da cura, você está no processo, no caminho do milagre. E nesse caminho em que Jesus estava indo para a casa de Lázaro, vozes chegou para tirar a sua esperança. Mas ouça a voz de Jesus. Não pare, continue. Permita que Jesus chegue até a sua casa. E lá, quem precisa ressuscitar, ao ouvir a voz de Deus, será levantada para a glória de Deus. Amém? Eu agradeço que você tenha ficado conosco até aqui ouvindo esta mensagem e eu desejo que, de fato, esta voz faça um grande mover na sua vida, que você comece a identificar e a ouvir a poderosa voz de Deus na sua vida e não deixe que as vozes estranhas, as vozes da serpente, lhe tire do caminho, lhe diga mentiras, mas que você possa ouvir a voz de Deus. Jesus diz que Ele é o bom pastor e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Que você possa ouvir a voz de Jesus. Amém? Eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu agradeço a Deus por tudo também e te espero na próxima ministração, se Deus quiser, porque somos mulheres curadas.